hoje nós estamos aqui ao vivo para mais uma live sobre o TCC, né? E o tema da live de hoje é algo assim muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas nessa etapa agora de segunda metade do semestre, né? Que é a parte da escrita, né? Então, na semana passada eu falei sobre o que pode, o que não pode na escrita do TCC, e o tema de hoje é sobre a introdução do TCC, né? Que é um assunto assim que gera muita dúvida e é um dos elementos da monografia que você não pode errar. Por quê? Porque a introdução é o seu cartão de visita. Se a introdução estiver mal feita, a banca já vai começar a ficar com má vontade aí no seu trabalho, né? Acabou de entrar aí a minha amiga Ana Cândida, né? Seja muito bem-vinda à nossa live, né? E aí sim, deixa eu só mandar aqui alguns convites, né, para algumas pessoas, para saberem que nós estamos aqui ao vivo. Mandar aqui alguns convites para algumas pessoas. Aí o pessoal vai entrando aqui para assistir a nossa live. Então tá aqui, né? Então daqui a pouco o pessoal vai entrando. Então, bom, então vamos começar, né? Então, para quem não me conhece, né, para quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Angélica, né? Eu sou professora, né, na PUC Goiás, aqui em Goiânia. E assim, e lá na PUC Goiás já tem ali mais ou menos ali uns 17 anos que uma atividade que eu faço, que eu gosto demais, é a orientação de TCC. Né? Eu já orientei mais ou menos ali uns 100 e poucos TCCs, tanto na graduação quanto na pós-graduação, na PUC Goiás, em outras instituições que eu também já trabalhei, e é um trabalho assim que eu gosto bastante. Né? E aí ano passado, o que eu resolvi fazer? Né? Eu resolvi compartilhar toda essa minha experiência na orientação de TCCs com outras pessoas de outras faculdades, aqui pelo Instagram. E para minha surpresa, esse foi um trabalho assim que deu muito certo. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui no celular, só para isso prontinho, né? Para já colocar ali o temporizador, para eu ver o tempo da live, para eu não me perder quanto ao horário. Então é o seguinte, ó, então eu tive aquela ideia de poder compartilhar aqui no Instagram toda aquela experiência que eu já tinha acumulado na orientação de TCC. E para minha surpresa, esse foi um trabalho que fez muito sucesso, né? Meu Instagram ele era muito pequenininho, né? Acho que tinha uns 350, 380 seguidores. E hoje eu já estou ali com mais ou menos uns 1.250 seguidores, então eu acredito que o pessoal gostou, tá bom? E por que eu gosto tanto de orientar TCCs? Olha só uma coisa assim que eu já falei muito poucas vezes. Por quê? Porque assim, normalmente o TCC é o que a gente chama, ele é o fechamento do curso, né? Ali no TCC que o aluno ele vai pegar ali conteúdos de várias disciplinas e fazer um fechamento, né? E normalmente é o seguinte, hoje na orientação de TCC a gente não dá aula, né? A gente apenas orienta. E quem realmente faz o trabalho é o aluno. E acredite se quiser, depois de um ano o aluno ele trabalhando em cima do tema, o que a gente percebe é uma mudança muito grande. E essa é uma transformação que eu tenho observado ao longo dos anos e que eu acho assim que é muito bonito de se ver, né? Então é isso que me faz assim ser tão apaixonada pela orientação de TCCs. Eu vou colocar aqui só o título da live aqui nos comentários, né, para o pessoal que for entrando já saber qual que é o tema, né? Aqui vou fixar. Bom, então vamos lá. Então, título fixado, né? O comentário fixado. Então vamos começar a nossa live primeiro fazendo comentários de algumas enquetes que eu fiz lá no story do meu Instagram, né? Então eu fiz algumas perguntas. Ontem o que eu perguntei foi o seguinte: eu pedi para ler um exemplo, né?
um objetivo geral de uma monografia, né? Então esse exemplo, inclusive, ele está num livro, né? Um livro só sobre trabalho de conclusão de curso, é um livro muito bom. E ele fala o seguinte, que uma certa pessoa, né, colocou como objetivo geral numa monografia a seguinte frase, olha só, identificar as vantagens competitivas e as dificuldades encontradas no desenvolvimento de estratégia de cooperação entre empresas de pequeno porte. Então, esse aí foi o que a pessoa colocou no objetivo geral de uma determinada monografia. Aí a pergunta é o seguinte, quantos objetivos gerais que tem nessa frase? Né? Pela norma da BNT, a gente sabe que o objetivo geral é só um, né? Se você quiser colocar muitos objetivos, aí é lá para um objetivo específico, mas o objetivo geral é só um. E aí a pergunta que eu fiz é o seguinte, né? O 29% responderam que tinha apenas um objetivo geral, por quê? Porque a frase ela tem apenas um verbo, né? Que é a palavra identificar. E 71% disseram que tem dois objetivos nessa frase. Aí qual que é a resposta correta? Né? A maioria está correta, né? Foram dois objetivos. Mas por que dois objetivos? Olha, na frase quando ela diz assim, ó, identificar as vantagens competitivas, esse é um objetivo geral desse trabalho. E quando ele diz assim, ó, identificar as dificuldades encontradas, esse é o segundo objetivo desse trabalho. E aí a grande questão é o seguinte, pode colocar numa única frase para alcançar dois objetivos gerais? Gente, não pode, não pode. Então, nesse caso aqui, ó, apesar dela ser uma frase onde ela tem apenas um verbo, tem dois objetivos aí, que é identificar as vantagens competitivas e o segundo objetivo seria identificar as dificuldades encontradas no desenvolvimento das estratégias lá para uma empresa. Então, gente, o mais incrível é que é o seguinte, essa frase ela foi retirada de um artigo que foi publicado. Entrou aí agora há pouco, né, o Carlos Henrique, né, meu ex-aluno, né, seja muito bem-vindo. Entrou aí também o professor Homero, lá da Bahia, né, outro dia eu estava assistindo a live do professor Homero, estava ali no intervalo de uma aula para outra, eu fui lá, dei uma entradinha na live, né, eu estava entrevistando uma moça que foi fazer um pré-projeto para mestrado, né, então seja muito bem-vindo, feliz em vê-lo aqui. Então é o seguinte, gente, então, nessa frase que apesar de aparentemente ter um objetivo, na verdade são dois. E por que muita gente, tem gente que faz às vezes vai fazer, coloca isso no trabalho. Às vezes, muitas vezes o aluno, ele quer fazer aquela coisa, nossa, eu quero fazer algo assim muito completo, né? E o que acontece? Ele acaba colocando assim, nessa ânsia de querer colocar a coisa completa demais. Ele, né, sem perceber, ele coloca dois objetivos, né? E perceba que identificar as vantagens competitivas é muito diferente de identificar as dificuldades encontradas para implantar algo, né? Inclusive está no sentido positivo e as dificuldades encontradas está no sentido negativo. Então, nesse caso aqui, esse trabalho, a pessoa ela tem que resolver. Ou ela quer identificar as vantagens, ou ela quer identificar as dificuldades. Os dois, aí não dá, são dois trabalhos, tá bom? Uma outra enquete que eu fiz ali no meu Instagram foi no sentido seguinte, como que começa a monografia? Então, normalmente, lá na introdução, você sempre inicia ali, contextualizando o tema do seu TCC, e delimitando em detalhes aquilo que você vai fazer. Então, isso aí é básico, normalmente você vai gastar ali uns 2 ou 3 parágrafos com isso aí. E aí eu peguei também 2 exemplos reais, né, do mesmo tema, né, o tema dos 2 trabalhos era segurança em rede sem fio. Na verdade, o tema ele envolvia mais coisas, mas eu dei uma encurtada no tema só para ilustrar a situação. E o que foi feito nos 2 trabalhos com o mesmo tema?
Ora, gente, na hora que você vai contextualizar o tema, o contextualizar é o seguinte, você precisa mostrar onde que aquele tema que você vai trabalhar, ele se encaixa tanto numa contextualização temporal, ou seja, desde quando que existe aquilo que você quer trabalhar, existe o que? Tem 10 anos, tem 5 anos, tem 1 ano, e principalmente contextualizar em termos assim geográficos. É algo que é utilizado só no Brasil, ou utilizado só no mundo, ou só numa cidade? Então, e normalmente quando você vai contextualizar, a gente não vai direto à especificidade do tema. Você começa ali, é como você descascar uma cebola, né? Você começa contextualizando de uma forma geral o assunto. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o assunto é segurança em redes sem fio. O que seria um assunto mais geral dentro desse contexto da segurança numa rede de computadores sem fio? Ora, gente, se você vai acessar uma rede sem fio, provavelmente você vai acessar ali uma internet. Então, esse seria o assunto mais geral. Mas a única forma de acessar a internet é sem fio? Não, você pode acessar com fio ou sem fio. Então, você desce uma camadinha nessa cebola e faz uma contextualização sobre as formas de acesso da segurança sem fio. E não precisa escrever um texto longo, não. Às vezes uma frase, um parágrafozinho, mas você vai afunilando o seu tema. E será que todas as redes sem fio são seguras? Nem todas, algumas têm várias vulnerabilidades. E aí sim, aí você começa a delimitar no detalhe do seu assunto que dentro da internet, dentro das redes sem fio, você pretende estudar a segurança nas redes sem fio. E o que se pretende estudar na segurança de redes sem fio? Aí você dá uma funilada mais um pouco. Se você vai estudar as redes sem fio, você pode estudar, por exemplo, como estratégias de defesa de uma rede sem fio. Você pode estudar estratégias de ataques de uma rede sem fio, né? Ou você pode tentar estudar algumas vulnerabilidades. Você pode fazer uma simulação de uma situação, problema. Esse trabalho aqui mesmo que eu citei lá no meu story, quem não viu tá lá, o aluno ele estudou o seguinte, sobre o quanto o usuário pode estar vulnerável ao acessar uma rede sem fio em ambientes públicos, né? Por exemplo, um restaurante, uma lanchonete, um hospital, que é algo que muitas pessoas elas acessam, né? O que as pessoas talvez não sabem, que talvez por estar acessando uma rede sem fio no ambiente público, talvez ele possa ter alguma situação que ele possa estar inseguro. Então perceba o seguinte, é uma cebola. O que está ali no centro da cebola? É aquilo que você vai estudar. É aquilo que você vai estudar lá no seu TCC. Então, normalmente, como que você começa a introdução do TCC? Começa contextualizando o seu assunto do geral e vai especificando até você ir lá explicar, delimitar o seu tema para que a banca que for ler o seu TCC tenha ciência exatamente daquilo que você fez, né? O segundo exemplo que eu dei já foi um exemplo de um parágrafo, eu peguei de um artigo também no mesmo assunto, que a pessoa já no começo do artigo ele já começa a falar da segurança, fala dos problemas, dos pontos fracos, das vulnerabilidades e como que faz o ataque. Então, assim, o que acontece com um tema desse? Se você já vai direto no detalhe do seu tema, sem contextualizar ele no temporal, no geográfico, no quem que usa, em que situação que aquilo ali se encaixa, o seu trabalho ele fica assim, totalmente vazio, né? E acredite se quiser, eu já li TCC para avaliar desse problema. Às vezes o jovem, assim, com aquela ânsia de ir direto ao ponto, ele esquece de fazer essa contextualização, né? E na enquete que eu coloquei ali, né, um estava correto, o segundo não estava ok, mas felizmente 71% responderam que era o primeiro realmente é o que estava correto, mas 29%, né, inclusive até uma das pessoas eu até conversei agora há pouco à noite, expliquei para ele por que a opção que ele escolheu não estava correta, que ele falou assim, professor, mas está detalhado. Pois é, mas a gente não começa já dessa forma. Gente, é como diz aquela frase, você deve comer o mingau pelas beiradas. Você vai ali pelas beiradas até você chegar ali na delimitação do seu tema, lá no começo da introdução do TCC. Né? Então, por essas duas enquetes que
que eu fiz, as duas, uma tá com o resultado, eu acho que ainda tá lá no meu Instagram. A segunda eu vou postar o resultado amanhã de manhã, que eu coloquei ela hoje cedinho, aí depois quem tiver interesse dá uma olhada e quem quiser ainda pode dar tempo de ir lá e votar. Ok, gente, então o tema da live nossa de hoje é a introdução do TCC, então eu queria começar a nossa live dizendo o seguinte, um conteúdo até de um vídeo que eu gravei na aula passada, perdão, na semana passada, onde eu perguntava o seguinte, qual que é a sequência que a banca lê o TCC? O que ela lê em primeiro lugar? Bom, eu vou falar o meu caso, né? Tem algumas variações a alguns colegas, mas eu mesmo, quando eu recebo um TCC para avaliar, a primeira coisa que eu leio é o nome do aluno e o tema, né? Então, assim, a primeira, né? Porque muitas vezes a gente já conhece o aluno, enfim, né? A gente já quer saber de quem que se trata. Mas a segunda coisa que normalmente eu leio no TCC, eu vou lá para o final e vou ler as referências. E a segunda coisa que eu quero ler é o seguinte, olha, o que esse aluno leu? Né? Por quê? Porque ali eu quero ver se ele pegou muito só material de internet, eu quero ver se ele pegou livro, se ele pegou um livro de algum autor conhecido, ou se é algum autor que a gente sabe que tá ali mais ou menos. Então, é ali nas referências que eu vou ter o meu primeiro conceito daquele TCC que eu vou avaliar. E qual que é a terceira coisa que eu, pessoalmente, eu costumo ler? O sumário. Né? Por que eu gosto de ler o sumário logo em seguida? Porque ali no sumário eu vejo toda a estrutura do trabalho do aluno. Ali eu já tenho uma ideia do que ele fez, do que ele não fez, como que ele estruturou os capítulos. Mas é a quarta coisa que eu leio, a introdução. Então, assim, eu começo a ler o trabalho pela introdução. Né? E a maioria das pessoas, dos professores que eu conheço começam a ler o trabalho também pela introdução. Então, por isso mesmo, eu costumo falar que a introdução é o cartão de visitas do seu TCC. Então, capricha, escreve direitinho, lê, revisa, porque se a sua introdução não estiver boa, a banca ela já começa a ler o seu TCC e se a introdução não está boa, ela já fica olhando assim, nossa, o resto do trabalho também provavelmente não está bom. Né? Então, assim, é muito importante, gente, você caprichar muito na introdução, porque ali realmente é o teu cartão de visita e é ali que você já vai começar a ganhar a banca que vai te avaliar. Tá? Então, muito cuidado com aquilo ali. E depois o que eu leio, né? Só para matar a curiosidade, eu não leio o referencial teórico, eu vou lá para a parte da metodologia, a parte prática do TCC, leio as conclusões e depois que eu termino de ler a conclusão, eu volto, verifico se a conclusão está relacionada com a introdução, né? Então, se não tiver uma linkada com outra, já começa a dar problema. E depois, por último, eu vou lá, olho o referencial teórico, porque normalmente o referencial teórico costuma dar menos problema, porque geralmente o aluno tirou aquilo de algum livro, alguma coisa que ele leu, então dificilmente eu tenho problema no referencial teórico. Então, normalmente eu leio assim, e eu conheço muitos outros professores que leem também dessa forma. Agora, uma coisa que, assim, que muita gente, às vezes, assim, só pra gente ter uma ideia, a importância da introdução, gente, eu já participei, eu acho que mais de 200 bancas de TCC, só dos meus alunos é mais de 100, fora dos outros alunos, eu não contei, uma hora eu tenho que ir lá no meu lado, se contar quantos que dá, eu já participei de muita banca de TCC, e mais de 90% das bancas tem pergunta relacionada à introdução do TCC. É impressionante. Então, é importante trabalhar ter uma introdução bem feita, gente, é muito importante porque a chance de ter uma pergunta sobre a sua introdução é altíssima e realmente infelizmente eu já recebi TCC para avaliar com introdução de uma página, né? Então, assim, parece inacreditável, mas uma página numa introdução de TCC, aí eu olho para aquilo ali, já chego e falo para o aluno, olha,
A sua introdução foi muito econômica, né? O que quer dizer que ela foi econômica? Quer dizer que ele não colocou todos os elementos que realmente tem que ter na introdução do TCC. E aí, na hora da avaliação, a gente fala assim, brincando e tal, para dar uma quebrada na hora da defesa, mas a nota vai caindo, né? Então, muito cuidado. Bom, e quais que são os elementos, na sequência, os elementos que você deve colocar na introdução? Então, a primeira coisa, como que começa o TCC? Então, geralmente, você já tem o seu tema, né, já bem delimitado, aí você começa fazendo a contextualização do seu tema. Aquela questão que eu falei agora há pouco da cebola, né? Você começa contextualizando o tema do seu TCC do geral, vai especificando, até você chegar lá no seu tema específico que você vai trabalhar. Você já não começa falando do tema específico, não. Você vai do assunto geral e vai especificando até você dizer realmente o que você vai fazer. É muito comum, quando você vai fazer a introdução, você fazer o que a gente chama de um recorte temporal, ou seja, você contextualizar aquele tema que você vai trabalhar, como que foi a evolução, se sempre foi do jeito que é hoje, ou se há 5 anos atrás era diferente. Por exemplo, em computação a gente trabalha muito com versão. Olha, como é que era a primeira versão daquela tecnologia, a segunda, a terceira, como que aquilo ali foi evoluindo para chegar do jeito que é hoje. É importante fazer isso? É importante, tá? Porque a partir do momento que você contextualiza e você vai especificando, você delimitou corretamente o seu tema e a banca ela vai ter ciência realmente do que você vai trabalhar. E precisa de muita coisa para fazer isso, gente? Você faz isso aí ali nos 2, 3, 4 parágrafos no máximo. Não precisa mais do que isso aí. Aí, a partir do momento que você está com o seu tema bem delimitado, aí você precisa escrever a justificativa. Ou seja, você precisa dizer por que aquele tema ele é relevante, né? Ou como uma brincadeira que eu faço com os alunos, é ali que você vai vender seu peixe. É onde você vai dizer, olha, esse assunto ele está sendo estudado nesse TCC, por isso. E a melhor forma de você determinar a relevância de um tema é você buscar alguma pesquisa. Por exemplo, aquele exemplo do TCC sobre segurança em redes sem fio. Como é que eu vou realmente justificar um estudo de segurança de redes sem fio? Ora, busque pesquisas que comprovem a estatística de ataques a redes sem fio. Isso é fácil de encontrar? Gente, é muito fácil. Muitas vezes você acha isso na própria imprensa, né? Eu tive uma outra aluna que foi trabalhar com segurança no WhatsApp. Nossa Senhora, gente, ela achava no G1, na CNN, notícias e notícias de histórias de ataques que são feitos em cima do usuário e em cima do WhatsApp. Então, e pode fazer isso, gente? Pode, desde que você vá lá e cita a origem daquela pesquisa, né? Que provavelmente o repórter que fez a reportagem, ele deve ter as fontes dele, e você justifica. Saiu, por exemplo, numa CNN, está mais que justificado, né? Que aquele tema realmente ele é importante e principalmente que ele é atual. Né? Esse mês de segurança no WhatsApp, nós colocamos a notícia que tinha 2 meses que tinha sido publicada. Então, assim, praticamente publicou durante a escrita do TCC, ela já foi lá, pegou e já colocou, fez a citação, e realmente isso causa impacto na hora quando a banca vai ler, causa impacto. Né? Então, assim, sempre é muito bom, né? Busca alguma estatística de alguma ocorrência, alguma coisa, mas sempre busque estatísticas de fontes confiáveis, né? Pega alguma estatística, se for o caso, alguma do IBGE, ou alguma notícia que saiu em algum órgão de imprensa conhecido, né? Não vai pegar notícia de blog, essas coisas, isso aí, porque isso aí não dá credibilidade para o seu TCC. Então, uma vez que você já contextualizou, delimitou o seu tema, justificou, aí o que você está prontinho para fazer? Coloca a sua questão de pesquisa. O que é questão de pesquisa? Ora, como o próprio nome diz, é uma pergunta, né? Uma pergunta que você
provavelmente vai ter que responder durante o seu TCC. Tá? Então, entrou aí agora Estúdio Interiores, seja bem-vindo. Nós estamos aqui falando da introdução, uma das partes mais importantes do TCC e que conta muito na avaliação. Né? Então, seja muito bem-vindo. Se quiser fazer uma pergunta, pode escrever aqui no comentário, ou então tem uma caixinha de pergunta que a gente está aqui para isso. Então, é o seguinte, você fez a contextualização, a delimitação, a justificativa, aí você vai escrever a sua questão de pesquisa. Então, normalmente, ela é uma pergunta, né? É uma indagação, e é justamente a resposta a essa indagação que você vai responder na sua monografia. E o que vem depois da questão de pesquisa? 2 objetivos, o objetivo geral e depois o objetivo específico. O que é o objetivo geral? Então, normalmente, ele é uma frase, ela inicia com um verbo no infinitivo e que nessa frase não precisa ser uma frase curta, pode ser não precisa ser uma frase longa, pode ser uma frase curta, onde você vai dizer o que você pretende de forma genérica alcançar na sua pesquisa. Né? Então, anotei até alguns verbos que você pode usar na hora de fazer o objetivo geral. Então, algumas sugestões de verbos. Você pode, por exemplo, propor alguma coisa, você pode demonstrar algo, você pode analisar alguma situação, você pode compreender, você pode entender ou avaliar ou alguma situação né, que você pretenda alcançar para dar resposta à questão de pesquisa que já foi escrita. Então, esse é o objetivo geral. Um dos erros comuns que muitas vezes eu vejo na hora de escrever o objetivo geral, né, um deles eu já falei aqui, né, que é o seguinte: às vezes a pessoa, na ânsia de querer, né, fazer algo assim completo, muito elaborado, a pessoa, o que ela faz? Ela, em vez de ela colocar um objetivo geral, ela coloca 2 objetivos gerais, né? Então, o exemplo que eu tinha dado agora há pouco foi tipo assim, era uma frase que colocava como objetivo geral, e esse é um trabalho real, que falava assim, identificar as vantagens competitivas e as dificuldades encontradas. Então, nessa frase aqui, eu não tenho um objetivo geral, eu tenho 2. Quais são os 2? O primeiro, identificar as vantagens competitivas, e o segundo, identificar as dificuldades encontradas. Gente, acontece muito isso, o aluno, ele, sem perceber, ele coloca 2 objetivos numa frase só. Acontece sim. O segundo erro, que eu já vi muito situação, a pessoa, na hora de fazer o objetivo geral, é assim, ele coloca o objetivo geral, e aí depois do objetivo, ele quer colocar como que ele vai fazer. Então, às vezes ele fala assim, objetivo geral: comparar tal coisa com outra coisa por meio da análise, da pesquisa ou de coleta de dados, assim. Gente, o objetivo geral é apenas a meta que você quer alcançar. Na hora que você coloca ali, por meio da coleta de dados, de análise ou de entrevistas e alguma coisa, isso não é o objetivo geral. Isso já é a metodologia que vai lá na frente. Então, cuidado, é o seguinte: o objetivo geral, muitas vezes, é uma resposta assim, o que você quer alcançar, mas não precisa dizer como que você vai alcançar, entenderam? Então, assim, o como vai alcançar, na verdade, o que é? É a metodologia. E eu já peguei TCC para avaliar, que o aluno também, ele coloca aquela frase enorme, quer deixar tudo muito completo e acaba colocando como vai alcançar no objetivo geral. E ali não é o local de fazer isso aí, é lá na metodologia, tá? E aí, depois do objetivo geral, o que você precisa colocar? Os objetivos específicos. Tá? Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, fica à vontade, escreve aqui nos comentários, ou então tem uma caixinha aqui com um pontinho de interrogação, né? Fiquem à vontade, quem quiser perguntar alguma coisa que a gente responde aqui na live, a gente está aqui para isso, tá bom? Bom, então, o que é o objetivo específico? Então, normalmente, são mais de um objetivo específico. E quantos são? Normalmente, ali uns 3 ou 4
E geralmente o seguinte, é um objetivo específico para cada capítulo da sua monografia, ou do artigo, conforme for o caso. Ou seja, cada capítulo você tem um objetivo específico diferente. E normalmente o objetivo específico ele vai descrever o quê? As etapas e o que você quer alcançar em cada uma das etapas do seu TCC. Então, normalmente você tem um objetivo específico para o referencial teórico, né? Ou então depois você tem um segundo objetivo específico, né? Se tiver mais de um capítulo de referencial teórico, aí já são 2 objetivos específicos. Você tem um objetivo para a parte experimental do seu TCC. Então, por isso que a gente fala que são ali 3 ou 4, um para cada capítulo da sua monografia. Eu anotei alguns verbos, sugestões de verbos que você pode utilizar ali no objetivo específico, né? Então, por exemplo, né, que você pode colocar aqui apontar, aplicar, elaborar, redigir, citar, classificar, exemplificar, resolver, constatar, generalizar, organizar, rever. Então, são todas sugestões de verbos que você pode colocar no início do seu objetivo específico. E qual que é o principal erro que eu vejo assim, alunos cometendo na hora que vai colocar os objetivos específicos? Normalmente tem 2 situações que eu percebo muito. Porque, o que acontece? O primeiro, às vezes a pessoa ela cita algum objetivo específico que não foi cumprido durante o TCC. Né? E por que muitas vezes acontece isso? Porque esses objetivos geral e específicos geralmente vêm lá do projeto de pesquisa. E às vezes lá no projeto de pesquisa o aluno ele tinha a intenção de trabalhar de uma determinada forma. Mas como todo TCC é sempre algo muito dinâmico, pode acontecer de que algum objetivo ao longo do trabalho, né, pode ser que ele se modifique. E aí o que o aluno faz? Ele pega aquele objetivo que ele já tinha colocado lá no projeto de pesquisa, simplesmente copia e cola na monografia e entrega para a banca. Aí quando a banca vai ler, ela vai ver ali, olha, eu tenho esses 3 objetivos, mas esses 3 objetivos talvez não tenha sido cumprido na monografia do aluno, porque talvez não deu tempo, porque talvez ele não, né, na hora que foi fazer, ele já não cabia mais, né, e ele foi modificado. Então, assim, isso dá problema? Isso dá muito problema. Uma outra situação que acontece é o contrário. Às vezes o aluno faz coisas na monografia que não estavam previstas lá no projeto de pesquisa, e aí ele não atualiza os objetivos, e aí ele fez algo que não era objetivo do trabalho. Aí também dá problema? Dá problema. Né? E assim, é fatal, gente. Uma das primeiras coisas que a banca ela começa a olhar no trabalho é justamente se ele já lê a introdução e já vê o que o aluno fez. Se não tiver casando uma coisa com a outra, é fatal que a banca realmente vai pegar no pé. Tá? Acabou de entrar aí Marco João, não deu para identificar qual que é, bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui falando da introdução do TCC. Bom, então é o seguinte, então aqui eu já falei aqui da contextualização, da delimitação, da justificativa, da questão de pesquisa, objetivo geral e objetivo específico. O que você precisa colocar depois no seu TCC? A metodologia. Né? E esse daí é um ponto que assim, muitos alunos chegam e me falam, professor, o que eu coloco na metodologia? Olha só, quando você vai escrever a metodologia, você tem 3 aspectos que você precisa levar em consideração na metodologia. Né? Então, o primeiro, muitas pessoas pensam assim, eu vou falar dos procedimentos que a gente fala, os procedimentos técnicos, né? Ou procedimentos metodológicos. Mas será que é só isso? Não, olha só. Primeira coisa que você precisa colocar é o seguinte, qual que é a metodologia quanto à natureza da pesquisa. Então, normalmente você tem 2 opções nessa parte. Você pode ter ou um resumo de assunto ou um trabalho original. Geralmente, quando é monografia de graduação,
como né, não existe uma necessidade de ineditismo, em geral é um resumo de assunto. E que situação que você vai colocar aqui quanto à natureza, que aquele é um trabalho original? Quando é uma pesquisa inédita, normalmente você vai encontrar isso muito assim em doutorado. E às vezes, em alguns casos, em mestrado. Mas em graduação, pós-graduação, muito difícil. Tá? Porque normalmente não há o requisito de ser inédito. Então, geralmente, a natureza da pesquisa é um resumo de assunto. A segunda coisa que você precisa colocar, qual que é a metodologia quanto aos objetivos da pesquisa. Aí você tem outras 3 opções. Você pode ter uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa explicativa. O que é isso aí, ó? O que é a pesquisa de objetivo exploratório? Né? Como o próprio nome diz, você vai explorar algum assunto que muitas vezes ele ainda é desconhecido. Então, geralmente, nesse tipo de pesquisa, talvez você ainda não tenha uma hipótese. Né? Por quê? Porque talvez ou existe algo desconhecido e você não tenha assim, ainda condições de elaborar uma hipótese. Então, nesse caso, a gente diz que o objetivo da pesquisa é uma pesquisa exploratória. Ou a segunda opção, né, o que a maioria dos trabalhos de graduação vão encaixar nisso aí, é o que a gente chama de uma pesquisa descritiva. O que é uma pesquisa descritiva? Como o próprio nome diz, ela vai descrever algum procedimento, algum método, aquilo que foi feito, ou seja, ela é sempre baseada assim, na observação dos eventos que ocorreram na pesquisa. Então, essa pesquisa que a gente chama de pesquisa descritiva. E o terceiro tipo de objetivo de pesquisa é o que a gente chama de pesquisa explicativa. O que se encaixaria nessa situação? É aquela modalidade de pesquisa na qual você precisa explicar a causa, ou seja, o que causou um determinado evento que você observou na sua pesquisa. Então, nem sempre em graduação você tem esse tipo de situação, porque ela vai exigir algo mais aprofundado. Você vai encontrar isso muitas vezes em mestrado ou em doutorado. Em alguns casos, dependendo da situação, em pesquisa de graduação. Tá? Então, o objetivo, no caso, é buscar a causa da ocorrência de determinado evento. Então, essa é a pesquisa que a gente fala de objetivo de pesquisa explicativa. E a terceira coisa que você precisa colocar ali na metodologia é são os procedimentos técnicos, né, que você foi adotar. Daí sim, essa é a maioria das pessoas essa é a mais fácil, né? Então você tem a pesquisa, ela é bibliográfica, normalmente aqueles TCCs de revisão de literatura, né? Muita gente gosta de fazer desse tipo de modalidade, porque às vezes entende que é mais fácil, o que nem sempre é verdade, mas você tem o procedimento técnico, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, que é parecida com a bibliográfica, mas ela é pesquisa em documentos, às vezes em documentos, ou em cartórios, ou qualquer outra fonte de documentos existentes. A pesquisa experimental, né, como o próprio nome diz, ela vai realizar algum experimento em alguma situação relacionada ao tema que você vai trabalhar. E um quarto tipo, que chama pesquisação. Então, normalmente é aquela pesquisa onde às vezes vai trabalhar assim, com uma pesquisa de opinião ou alguma pesquisa na área da saúde, onde existe uma interação entre o pesquisador e uma outra pessoa que vai participar daquela pesquisa. Então, aqui são 4 tipos, existem outros tipos, mas assim, a grande maioria ela pode encaixar em um desses 4 tipos de procedimentos técnicos. Então, perceba que na hora de você descrever a sua metodologia, você precisa dizer qual que é a natureza da sua pesquisa, qual que é o objetivo e quais foram os procedimentos técnicos que você utilizou. Tá? A maioria acaba colocando só os procedimentos técnicos e aí acaba ficando assim muito raso. Além disso, você precisa dizer o seguinte, o porquê de você ter escolhido aquele determinado procedimento técnico. Por que aquele foi o procedimento mais adequado
para dar resposta àquela questão de pesquisa que você formulou lá atrás, né? Porque se você não justificar por que você optou por aquela metodologia, aquele procedimento técnico em específico, também você vai ter problema, né? A primeira coisa que a banca vai te perguntar é o seguinte: por que você resolveu fazer pesquisa bibliográfica? Por que você resolveu fazer pesquisa experimental? Né? Quando pergunta se é porque no trabalho normalmente não está escrito, então é preciso chegar e colocar, olha, foi proposto esse tipo de pesquisa porque esse aqui é o que vai me permitir alcançar responder a questão de pesquisa que foi formulada lá atrás. Entrou aí agora Jeane, Bárbara, né? Bem-vinda, né? Nós estamos aqui falando da introdução do TCC, né? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, escreve aí no comentário que a gente responde, nós estamos aqui para isso. E o último elemento que você precisa colocar na introdução do TCC, esse é o mais fácil, que é o que a gente chama de estrutura da monografia. O que é isso? São alguns parágrafos que ele vai descrever do capítulo 2 até o último capítulo, um resumo do que você colocou em cada capítulo, né? O que o leitor ele espera, né, ler em cada um dos capítulos da sua monografia. Tem gente, eu já peguei TCC que o aluno ele esquece de colocar essa parte e aí também ele tem problema, né? E essa é a parte mais fácil de fazer, mas não pode esquecer de fazer, tá bom? Eu anotei aqui 8 erros, né? Que normalmente eu percebo muito, além dos que eu já falei, muito assim em TCCs que, né, durante todos esses anos que eu avalio, que eu oriento os TCCs. O primeiro deles, né, acontece demais, é o que a gente chama de introdução muito curta, né? Por incrível que pareça, eu já peguei TCCs para avaliar, era uma monografia, e a introdução tinha uma página, si mesmo não preencheu a página toda. Gente, qual que é o problema de uma introdução de uma página? Ora, eu coloquei aqui vários elementos que são elementos obrigatórios, né, da introdução, e uma página, né, com certeza não será suficiente para tudo isso. Então, por favor, gente, uma página tá muito pequenininho, né? Então, vamos escrever um pouquinho mais. Caso contrário, vai ter problema, né? E tem problema sério, né? Esse mês passado mesmo eu fui avaliar um TCC, uma introdução de uma página, eu cheguei e falei para o aluno, olha, você vai ter que rever isso aqui porque está muito pequena, né? Então, normalmente, quantas páginas tem a introdução? Geralmente, umas 3 ou 4. Mais do que isso, aí ele já cai no segundo problema, que é a introdução muito longa. Entendeu? Então, assim, ela não pode ser nem muito curta, nem muito longa. Por quê? Porque a introdução é só para apresentar o seu trabalho para a banca. Você entendeu? O conteúdo do trabalho mesmo, ele vai estar nos outros capítulos. Então, a introdução muito longa, ela acaba adiantando coisas que não tem que estar na introdução. Eu costumo falar, gente, que a introdução é o capítulo da monografia que se você pedir para alguém que não é da área do teu curso para ler, é muito provável que ele vai entender o que você está querendo fazer, né? Porque a introdução também é um segundo erro, né? Que eu já vi gente que eu cometei esse erro na introdução, é o seguinte: a pessoa ela quer entrar em muito detalhe técnico na introdução. E, gente, a introdução não é para isso, a introdução é só para como o próprio nome diz, é para introduzir o seu TCC. Então, se você entrar com muitos detalhes técnicos lá na introdução, o que você vai falar lá no desenvolvimento? Só beber uma água aqui, só um pouquinho. Então, o segundo erro que eu já vi gente cometer, a pessoa faz aquela introdução grande, mas que ela quer... Eu já achei que, nossa, eu quero começar com chave de ouro, eu vou colocar muita informação... Desculpa aí, pessoal. Deu uma arranhada aqui na garganta. Então, a pessoa ela quer colocar muita informação porque ela quer impressionar a banca e acaba entrando em detalhes que não cabe você colocar na introdução. Tá bom? Então, a introdução é aquele texto, se você der para o teu pai, para tua mãe para ler, com certeza ele vai entender tudo que está escrito ali, porque o objetivo da introdução é exatamente esse mesmo.
Um segundo erro que eu vejo na introdução, semestre passado, o TCC da introdução de uma página cometeu esse problema, que é assim, na hora que você começa o trabalho, você já coloca num parágrafo todo o tema que você vai fazer, mas sem você fazer a devida contextualização, né? Então, lá na introdução, a primeira coisa que você tem que fazer é contextualizar o seu assunto. Gente, desculpa aí, a garganta deu uma secadinha aqui. Então, ainda bem que eu tinha uma água aqui. Então, você precisa contextualizar o seu assunto. Você não já chega dizendo, olha, o TCC é sobre isso e vamos em frente. Não pode ser assim. Você precisa contextualizar ele tanto temporal, espacial, a quem se aplica, ou seja, escreve ali uns 2, 3 parágrafos contextualizando o seu tema que fica bom. Se não colocar, realmente vai ter problema. Um terceiro problema, né, eu já vi, a pessoa ela escreve, coloca objetivo geral e coloca 2 objetivos gerais. Ou às vezes coloca 2 objetivos na mesma frase, né? Eu já falei aqui isso aqui na live, então esse é um terceiro erro que eu vejo muita gente cometer. O quarto erro é aquela situação seguinte, a pessoa ela não coloca todos os objetivos específicos do trabalho, né? Isso aqui eu já falei, às vezes você faz alguma coisa lá na monografia, mas que você não colocou lá como objetivo na introdução, aí você tem problema, e o contrário também. Você coloca algum objetivo ali que não é cumprido no seu trabalho, então vai dar problema, tá? Então isso aí não pode. Um quinto erro que eu vejo muita gente cometer é a questão da justificativa. A pessoa ela faz uma justificativa assim que não tem sentido nenhum. A pessoa vira e fala assim, mas eu preciso dizer por que a importância do tema. A pessoa vira e fala assim, mas é importante, por quê? Porque é óbvio e pronto. Então, assim, o que acontece? A justificativa, né, que a relevância do seu tema, ele deve ser feita em cima de fatos objetivos e não por conta da sua opinião pessoal. Né? Então, quando você tenta justificar a importância do seu tema por uma opinião pessoal, a gente diz que aquela justificativa ela não está embasada, ela é inconsistente. Então, onde que você embasa a relevância do assunto? Olha, onde você vai, através de dados objetivos, você vai mostrar que o seu assunto ele é atual, né? Onde que você vai buscar isso aí? Pesquisa, estatísticas e notícias, em alguma situação onde se comprove que realmente aquilo que você quer estudar é algo que vai contribuir com a vida das pessoas. Uma outra forma de você justificar isso aí, o seu TCC, é onde você vai mostrar através de pesquisas, de evidências, de notícias, que aquilo que você está se propondo a estudar realmente tem importância para a vida das pessoas ou para a sociedade. Teve uma vez que eu fui orientar um TCC, era na área de administração. Né? Eu dou aula na computação, mas essa pessoa me contratou para fazer uma consultoria num TCC na área de administração. E ele era na área que a gente fala aqui de recursos humanos. Então ele falava ali de estilos de liderança, como que os estilos de liderança dentro de uma organização pode afetar a cultura organizacional. E como que ela justificou a importância disso aí? Ora, ela foi atrás de pesquisas de organizações que comprovam que empresas na qual a liderança ela é muito autoritária, ela é muito... a forma dela se comportar perante os seus subordinados afeta diretamente a cultura. Então ela foi lá, ela pegou opiniões de artigos, pegou notícias, pegou informações externas para comprovar que aquele tema que ela resolveu trabalhar era realmente um tema relevante e atual, né? Então a justificativa ela é sempre feita em cima de uma citação de uma fonte externa. Então cuidado para não colocar
uma justificativa da relevância baseada naquilo que você pensa. Aí, nesse caso aí você vai ter muito problema. Um outro problema que às vezes eu vejo assim, é a questão da metodologia inadequada, ou então você vai coloca a metodologia faltando coisas, ou então você não descreve exatamente como que você vai alcançar o objetivo, né? Então, por exemplo, em computação a gente usa muito assim simuladores, então eventualmente eu vou demonstrar o funcionamento de algo que você queira através de uma simulação de uma situação que existe no mundo real, né? Então isso é muito comum a gente fazer isso em computação, porque muitas vezes você não tem como reproduzir a situação real, então você faz uma simulação. Isso é um procedimento metodológico, né? É um procedimento técnico, ele é experimental, né? Dentro do objetivo da pesquisa, ele é descritivo, e se for não for inédito, ele é um resumo de assunto. Entenderia? E qual que é o procedimento experimental que vai ser feito? Por meio de um simulador, assim, que vai simular uma situação tal qual existe no mundo real. Então, isso é uma metodologia onde você descreveu como que você vai alcançar aquele objetivo que está lá no objetivo geral. Então, assim, não pode simplesmente chegar para você, olha, uma pesquisa bibliográfica e passa para frente. Se você fizer isso aí, também provavelmente você vai ter muito questionamento na sua metodologia. Uma última questão que eu vejo muito assim no introdução de TCC, né? Porque o aluno, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar o tema, ele vai, né, falar da justificativa, metodologia, o que ele quer alcançar. E aí eu vejo alguns alunos usando o que a gente chama assim de uma linguagem assim muito marqueteira. O que é uma linguagem marqueteira? A pessoa ela quer defender a opinião dela. Então a pessoa vira e fala, olha, sem dúvida alguma esse assunto ele é totalmente extraordinário, ele é totalmente fantástico. Então a pessoa ela começa ali assim, às vezes até exagerar, como se ela estivesse fazendo um comercial de televisão. Entendeu? Sem dúvida alguma, isso aqui, todo mundo usa isso aqui. E aí o que acontece? Naquela ânsia de querer mostrar a importância do seu tema, você acaba ali sendo muito marqueteiro. E aí o que acontece? Com certeza a banca vai pegar no teu pé. Né? Na live da semana passada, onde eu falei assim, o que pode e o que não pode. É uma dos itens que eu falei que não pode de forma alguma você ter no TCC, é usar o que a gente chama assim de juízos de valor. Né? O que é juízo de valor? É opinião pessoal. E principalmente na hora que você vai dizer que algo é bom ou ruim, você não pode ficar sendo muito conclusivo, nem ficar usando muitos superlativos, porque na hora que você faz isso, né, tá parecendo que você está realmente fazendo um comercial de TV, e TCC não é a mesma linguagem, não é a mesma coisa. Tá? São coisas diferentes, a gente tem que tomar muito cuidado, o que eu costumo chamar de introdução marqueteira. Gente, olha só, hoje eu estava fazendo orientação do aluno só para vocês terem uma ideia, o tanto que é importante a linguagem. Né? Nós estávamos ali fazendo uma pesquisa de alguns artigos para ele poder trabalhar no TCC dele. Aí eu achei um artigo, olha só, na internet, no tema que ele vai trabalhar com certificação digital, né, que é aquele, né, para quem navega na internet, aquele cadeadozinho que aparece ali no navegador de internet. Então, se tem como burlar aquilo ali. Então, esse é o que ele quer trabalhar no TCC dele. Aí nós vamos fazer uma pesquisa de trabalhos correlatos. Aí nós achamos um trabalho que eu vou ler só um pedacinho, só para vocês terem uma ideia. Esse artigo aqui mesmo a gente já eliminou da nossa pesquisa, né, justamente porque está muito mal escrito. Olha só o que a pessoa escreveu. Ela colocou assim, ó. Com o passar dos tempos, o mundo foi se adaptando com avanço em muitos aspectos, na qual o ser humano hoje em dia não saberia viver sem. Gente, olha o tanto que isso aqui está
Eu olhei para isso aqui, então a gente olhou um para cá do outro, nós começamos a rir. Ele até falou assim, não, professora, apaga esse artigo. Eu falei assim, não, eu vou guardar aqui como um exemplo do, né, algo que você não deve fazer, né? Tanto que a gente já até excluiu, nem abrimos o artigo porque está mal escrito. Né? Daí que você vê a importância de você caprichar na escrita. Porque isso que eu senti, o meu aluno sentiu agora há pouco, provavelmente, se você não escrever direito, é o que a banca vai pensar. Mas qual que é o problema aqui? Olha, ele começou o trabalho assim, ó. Com o passar dos tempos, o mundo foi se adaptando. Gente, o que ele quis dizer com isso? Para mim, não disse nada. Aí depois ele falou assim, foi se adaptando com avanço em muitos aspectos. Também continuou não falando nada. Aí depois ele escreveu aqui, na qual o ser humano hoje em dia não saberia viver sem. Gente, hoje em dia é uma referência para o dia de hoje. Esse trabalho aqui que eu li é um trabalho de 2019, 3 anos atrás. Então, hoje em dia, é 2022, não é 2019. Então, hoje em dia, né, na semana passada até comentei, está na lista das palavras proibidas para o TCC. Por quê? Porque se você quer dizer que o dia de hoje, coloca o ano 2019. E não saberia viver sem, gente, né? Tá em um linguajar muito pouco formal, tá muito coloquial. O aluno escreveu do mesmo jeito que ele fala. Então, muito cuidado. E aí ele diz assim, e uma delas, se não a mais importante. Quando ele fala assim, uma delas, se não a mais importante, ele acabou de dar uma opinião pessoal, isso é juízo de valor. Então, a mais importante, mas a mais importante segundo a opinião de quem? Ele buscou isso numa referência, buscou isso em um artigo? Não, foi a opinião do autor, então não pode. Então ele fala assim, uma delas, se não a mais importante, é o avanço tecnológico, ressaltando que tudo em que tocamos, a primeira pessoa também não pode, né? Mexemos e vivenciamos hoje em dia, então tocamos, mexemos e vivenciando, ele foi pessoal, né? A monografia ela é escrita na terceira pessoa. Depois ainda falou hoje em dia, o hoje também não pode, muito menos hoje em dia, em torno da tecnologia, seja ela pequena ou grande. Ou seja, ele usou 1, 2, 3, 4, 5 linhas onde ele não falou absolutamente nada. Por isso que a gente olhou e começou a rir, descartamos os artigos, eu guardei para mostrar como exemplo, gente. Isso aqui está num repositório de uma faculdade. É um resumo de um TCC que alguém fez. E aí depois ele vai continuando. Isso não seria possível se com o passar dos tempos as pessoas não quisessem descobrir o que elas não sabem. Gente, olha só, as pessoas não quisessem descobrir o que elas não sabem. Gente, o que a pessoa diz aqui? Também nada. Então, gente, eu não vou nem terminar aqui, porque assim, é um show realmente assim, de algo assim, confuso. Eu li aqui um parágrafo inteiro, a pessoa não disse nada. E o pior de tudo, gente, é quando a banca ela pega um trabalho, ele já começa dessa forma tão mal escrito, na hora que chega na avaliação, nossa senhora, né? A gente tem até que se segurar, porque realmente o aluno passa vergonha. Então, gente, escrita de TCC tem que ser um negócio bem feito, bem escrito. Observa como que são as normas. Aqui eu deixei todos os elementos, a sequência direitinho, o que você precisa colocar, onde você não pode errar. Toma cuidado, que uma introdução bem escrita. Gente, a banca, quando eu pego um TCC com a introdução bonitinha, eu leio o restante do trabalho já com a maior alegria. E aí, provavelmente, a avaliação já começa a subir, tá bom? Gente, eu tinha uma lista aqui de itens, né, o que eu queria cumprir, né? Eu fechei toda a minha lista, entrou agora nela, não deu para ler o restante aqui, mas seja muito bem-vinda, né? Nós estamos já finalizando a nossa live, mas essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram, então para quem não viu ela desde o início, né? Daqui a pouquinho eu já deixo a gravação, vocês podem assistir ela completinha.
Se alguém tiver alguma pergunta, né, eu estou à disposição, né, para, né, tirar alguma dúvida, alguma situação que possa ocorrer. Né, essa live ela vai ficar gravada. Né, se alguém quiser fazer uma pergunta, faz. Enquanto isso, só fazer alguns avisos. Né, eu tenho um canal no YouTube. Né, lá eu também posto também conteúdos sobre o TCC, né, tem muitos conteúdos que eu posto aqui no Instagram, eu repito lá no YouTube. Algumas pessoas preferem assistir lá no YouTube, porque lá tem recursos de avançar o vídeo, acelerar, né, que aqui no Instagram não tem. Então, quem quiser pode assistir lá pelo YouTube, que também, né, é uma boa oportunidade. E como é que acha esse canal do YouTube? Eu tenho lá aqui na bio do meu Instagram, né? Tem um linkzinho lá, ele vai abrir lá, ele tá lá o link direitinho do meu canal do YouTube. Eu também tenho um blog, né? Um blog onde eu escrevo alguns textos, alguns artigos, né? Todo domingo eu tô postando um texto diferente, né? Então, para quem gosta né, um texto escrito, lá a gente entra em mais detalhes, que às vezes não dá tempo da gente fazer isso aí. Então, como é que faz para acessar esse blog? Também lá na bio do meu Instagram tem um link, clica lá e acessa o blog. Eu tenho também um grupo fechado de WhatsApp, onde eu posto alguns conteúdos extras. Quem tiver interesse em participar, também o link está lá na minha bio, tá bom? Eu ver, não tem nenhuma pergunta, então, gente, eu queria agradecer a presença de quem esteve aqui assistindo a live até o final, né? Aí semana que vem nós vamos falar sobre o desenvolvimento, né, do TCC, algumas recomendações de escrita, algumas dicas para ganhar tempo, o que é citação direta, citação indireta, mas isso aí é assunto para a semana que vem, tá bom? Então na próxima quarta-feira a gente volta falando sobre o desenvolvimento do TCC. Então, meu muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.